Pessoal, seguindo aqui então, PDF 44, da cedência para servir a outro órgão ou entidade, artigo 168. Vamos aqui no 168, esse que está em azulzinho, que é o mais atualizado, né? O servidor ocupante de cargo efetivo e estável, né? Então com mais de 3 anos já com estabilidade, né, 3 anos de serviço público efetivo, poderá ser cedido mediante requisição para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes, da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, nas seguintes hipóteses. 1. Para exercício de cargo em comissão e função gratificada. 2. Em casos previstos em leis específicas. 3. Para cumprimento de convênio. 4. Na forma de permuta com ônus para a origem. 5. Para cumprimento de convênio com ônus para a origem mediante ressarcimento ao órgão cessionário. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 1 desse artigo, a cedência será sem ônus para o município e nos demais casos, conforme dispuser a lei ou o convênio. Para todos os casos de cedência, não haverá prejuízo para a contagem de prazo de tempo de serviço. 169 das férias. O servidor gozará obrigatoriamente 30 dias consecutivos de férias por ano, concedidas de acordo com a escala organizada pela chefia imediata. Parágrafo 1º. A escala de férias poderá ser alterada por autoridade superior, ouvido o chefe imediato do servidor. Parágrafo 2º. Somente depois de 12 meses de exercício, o servidor terá direito às férias. Parágrafo 3º. Durante as férias, o servidor terá direito, além do vencimento, a todas as vantagens que recebia no momento em que passou a fruí-las. Parágrafo 4º. As férias serão reduzidas a 20 dias quando o servidor contar no período aquisitivo com mais de 9 faltas não justificadas ao trabalho. Parágrafo 5º. No caso de acúmulo de período de férias, a partir do fechamento do segundo período, a concessão será compulsória, será obrigatória. Parágrafo 6º. É vedada a concessão de novo período de férias ao servidor que tiver dias em haver registrados. Artigo 170. É proibida a acumulação de férias, salvo por imperiosa necessidade do serviço e pelo máximo de 2 períodos atestada a necessidade pelo chefe imediato do servidor. 171. Perderá o direito às férias o servidor que, no período aquisitivo, houver gozado das licenças a que se referem os incisos 5, 7, 8, 11 e 12 do 135 e inciso 1 do 168. Parágrafo 1º. No caso de que trata o inciso 4 do 135, extinguirá o direito do gozo de férias se superior a 60 dias em um mesmo período aquisitivo. Parágrafo 2º. O servidor em auxílio-doença, por período igual a 6 meses ou superior, embora descontínuos, iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo de férias, quando retornar às atividades laborais. Artigo 172. O servidor que opera direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas gozará, obrigatoriamente, 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação. Artigo 173. Será pago ao servidor, por ocasião das férias e independentemente da solicitação, o acréscimo constitucional de 1/3 da remuneração do período aquisitivo de férias. Parágrafo único. Na hipótese de férias parceladas, poderá o servidor indicar em qual dos períodos utilizará a faculdade de que trata esse artigo. Artigo 174. Se no momento das férias o servidor não estiver recebendo o mesmo adicional do período aquisitivo ou o valor deste não tiver sido uniforme, será computada a média duodecimal recebida naquele período após a atualização das importâncias pagas mediante incidência dos percentuais dos reajustamentos salariais supervenientes. Artigo 175. O servidor em regime de acumulação lícita perceberá o adicional calculado sobre a remuneração dos cargos cujo período aquisitivo lhe garanta o gozo de férias.
Parágrafo único. O adicional de férias será devido em função de cada cargo exercido pelo servidor. Das concessões, artigo 176. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço mediante requerimento devidamente instruído. 1. Por um dia para doação de sangue. 2. Por um dia para se alistar como eleitor. Por 7 dias consecutivos a partir do evento, em razão de a. Casamento. B. Falecimento de cônjuge, companheiro, pais, madrasta, padrasto, filhos, enteados, menor sob sua guarda ou tutela e irmãos. Por 2 dias consecutivos, pelo falecimento de avós, sogros e tios. 5. Por um dia alusiva à data de seu aniversário, desde que requerida com antecedência mínima de 7 dias do evento. 6. Para participar de júri e outros serviços obrigatórios por lei, quando convocado. 7. Para a realização de prova em processo seletivo. 8. Para prestar assistência a familiar por motivo de doença ou acidente em casos de urgência ou emergência, comprovado por atestado médico. 177. Poderá ser concedido horário especial ao servidor estudante quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Parágrafo único. Para efeito do disposto nesse artigo, será exigida a compensação de horário na repartição, respeitada a duração semanal do trabalho. Artigo 178. O servidor estável poderá ausentar-se do município para cursar ensino superior ou técnico científico, desde que autorizado pelo prefeito, sem direito à remuneração e contagem de tempo de serviço para qualquer fim. Parágrafo único. A ausência de que trata esse artigo não excederá 5 anos. Fim do período, somente decorrido outro de igual tempo, será permitido nova ausência ou licença para tratar de interesse particular. 179. No caso de exoneração, falecimento ou aposentadoria, será devida a remuneração correspondente ao período de férias e licença-prêmio para a indenização, cujo direito o servidor tenha adquirido nos termos dos artigos 160 e 169. Parágrafo único. O servidor exonerado, falecido ou aposentado após 12 meses de serviço, além do disposto no caput, terá direito também à remuneração relativa ao período incompleto de férias, na proporção de 1/12 por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. Inciso 1. Nos casos de licença-prêmio a serem indenizadas na rescisão, por motivo de aposentadoria, o valor terá um acréscimo de 50%. Da assistência à saúde, artigo 180. A assistência à saúde do servidor ativo ou inativo e de sua família compreende a assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica prestada pelo Sistema Único de Saúde ou diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor ou ainda mediante convênio na forma estabelecida em ato próprio. Parágrafo 1º. A assistência à saúde prestada mediante convênio será opcional por parte do servidor. Parágrafo 2º. O servidor investido em cargo em comissão ou contratado por tempo indeterminado poderá aderir ao plano de assistência médica hospitalar, sendo de sua responsabilidade o pagamento integral da alíquota estipulada mediante contrato e ou convênio. Da assistência a filho portador de deficiência, artigo 181. O servidor que for pai, mãe ou responsável por portador de deficiência física, sensorial ou mental em tratamento, fica autorizado a se afastar do exercício do cargo quando necessário, por período de até 50% de sua carga horária normal cotidiana, sem prejuízo da remuneração, na forma da lei e mediante a apresentação de perícia médica oficial que estabelecerá a redução da carga horária. Do direito de petição, 182. Ao servidor é assegurado o direito de petição ao poder público em defesa de direitos ou de interesse legítimo. 183. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente. 184. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.
Parágrafo 1º. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos dentro de 30 dias. Parágrafo 2º. A representação está isenta de pagamento de taxa de expediente. 185. Caberá recurso 1. Do indeferimento do pedido de reconsideração. 2. Das decisões sobre os recursos suscetivamente interpostos. Parágrafo 1º. O recurso será encaminhado à autoridade imediatamente superior a qual tiver expedido o ato ou proferido a decisão e sucessivamente em escala ascendente às demais autoridades. Parágrafo 2º. O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente. 186. O prazo para a interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida. 187. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo a juízo de autoridade competente. Parágrafo único. Em caso de provimento de pedido de reconsideração ou de recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. 188. O direito de requerer prescreve 1. Em 5 anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. 2. Em 60 dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data de ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado, ou da data da publicação. 189. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. Parágrafo único. Interrompida a prescrição, o prazo recomeçará a correr pelo restante no dia subsequente àquele em que cessar a interrupção. 190. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. 191. Para o exercício do direito de petição é assegurada a vista do processo ou documento na repartição ao servidor ou a procurador por ele constituído. 192. A administração deverá rever seus atos a qualquer tempo quando eivados de ilegalidade, quando tiverem indícios, de ilegalidade ou provas de ilegalidade. 193. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos nesse capítulo, salvo por motivo de força maior devidamente comprovado. Dos deveres, 194. São deveres do servidor: 1. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 2. Ser leal às instituições a que servir. 3. Observar as normas legais e regulamentares. 4. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 5. Atender com presteza. Ao público em geral, prestando informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. B. A expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal. C. As requisições para defesa da fazenda pública. 6. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. 7. Zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público. 8. Guardar sigilo sobre assuntos da repartição. 9. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. 10. Ser assíduo e pontual ao serviço. 11. Tratar com urbanidade as pessoas. 12. Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 13. Apresentar-se ao serviço em boas condições de asseio, boas condições de vista. Por exemplo, não pode estar com uma roupa rasgada, com um tênis furado, esse tipo de coisa. E convenientemente trajado ou com o uniforme que for determinado, sendo fornecido pela administração. 14. Observar as normas de segurança e medicina do trabalho estabelecidas, bem como o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual, EPIs, que lhe forem fornecidos. 15. Observar as normas relativas à proteção ambiental. 16. Manter espírito de cooperação e solidariedade com os colegas de trabalho. 17. Frequentar cursos e treinamentos instituídos para o seu aperfeiçoamento e especialização.
18. Apresentar relatório ou resumos de suas atividades nas hipóteses e prazos previstos em lei ou regulamento ou quando determinado pela autoridade competente. 19. Sugerir providências tendentes à melhoria ou aperfeiçoamento do serviço. Parágrafo 1º. A representação de que trata o inciso 12 será encaminhada pela via hierárquica e obrigatoriamente apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado o direito de defesa. Parágrafo 2º. Será considerado como coautor o superior hierárquico que, recebendo denúncia ou representação a respeito de irregularidade no serviço ou falta cometida por servidor, seu subordinado, deixar de tomar as providências necessárias à sua apuração. 195. É proibido ao servidor qualquer ação ou omissão capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar danos à administração pública, especialmente 1. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem autorização do chefe imediato. 2. Retirar-se sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. 3. Recusar fé a documento público. 4. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. 5. Promover a manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. 6. Referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou aos atos do poder público, mediante manifestação escrita ou oral, podendo, porém, criticar ato do poder público do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço em trabalho assinado. 7. Cometer pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuições que seja de sua própria responsabilidade ou do seu subordinado. 8. Compelir, forçar ou aliciar outro funcionário no sentido de filiação à associação profissional, sindical ou partido político. 8. Manter sob sua chefia imediata cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau, salvo-se decorrente de nomeação por concurso público. 10. Valer-se do cargo para tomar proveito pessoal ou de outra pessoa, em detrimento da dignidade da função pública. 11. Participar de gerência ou de administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer comércio e, nessa qualidade, transacionar com o município. Não pode tu ser gerente ou administrador de alguma empresa privada e fazer transações com o município, como se tu estivesse te favorecendo. Então, isso é proibido. 12. Atuar como procurador ou intermediário junto à repartição pública, salvo quando se tratar de benefício previdenciário ou assistencial de parentes até o segundo grau e do cônjuge ou companheiro. 13. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas publicações. 14. Praticar usura sobre qualquer uma de suas formas. Pessoal, usura é agiotagem, tá? Então não pode ser agiota, isso é proibido, tá? É proibido não só dentro do estatuto dos servidores, é proibido de uma forma geral. A gente sabe que acontece, mas é proibido ser agiota, tá? E usura é o termo formal de agiotagem. 15. Proceder de forma desidiosa, desatenciosa, é uma forma que não está levando nada a sério, por exemplo. 16. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. 17. Cometer a outro servidor atribuições estranhas à do cargo que ocupa, exceto em condições transitórias de emergência. 18. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. 19. Aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro sem licença prévia nos termos da lei. 20. Ingerir bebidas alcoólicas durante o horário de trabalho ou drogar-se, bem como se apresentar em estado de embriaguez ou drogado ao serviço. 21. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitados.
da acumulação, 196, ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Parágrafo 1º. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções de autarquias, fundações e empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos territórios e dos municípios. Parágrafo 2º. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. 197. O servidor poderá exercer mais de um cargo em comissão, optando pela remuneração de um deles. 198. O servidor vinculado ao regime dessa lei, que acumular licitamente 2 cargos de carreira, quando investido de cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos. Parágrafo 1º. O afastamento previsto nesse artigo ocorrerá apenas em relação a um dos cargos, se houver compatibilidade de horários. Parágrafo 2º. O servidor que se afastar de um dos cargos que ocupa poderá optar pela remuneração deste ou pela remuneração do cargo em comissão. Das responsabilidades, 199. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Pessoal, finalizamos essa por aqui. Mais uma pausinha para tomar uma água. E depois a gente termina mais 13 PDFs. A gente termina. E eu já mando para vocês as questões para a gente corrigi-las amanhã.